Olá, pessoal do sexto ano, espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje será sobre os estados físicos da água. Nesse vídeo, vamos conversar sobre os estados físicos da água na natureza, sobre as mudanças de estado físico da água e o ciclo da água. Bem, a molécula da água vocês já devem ter visto muitas vezes por aí nos livros de ciência, nos anos anteriores da escola de vocês, que é formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, formando essa moléculazinha que forma esse líquido tão importante para a nossa sobrevivência, que é a água, H2O. Mas essa água, essa molécula da água formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ela pode estar mais próxima ou mais separada. Quando elas estão muito próximas, dizemos que ela está no estado sólido, formando o gelo. Quando ela está um pouquinho mais separada, porém menos que no estado sólido, dizemos que ela está no estado líquido. Quando ela está muito separada, ela está no estado gasoso. E assim temos 3 estados físicos da água: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O que vai influenciar nessa mudança da água do estado sólido, do líquido para o gasoso, é a temperatura, que eu vou conversar com vocês com mais detalhes lá na frente. Os estados físicos da água na natureza. Na Terra, a água se apresenta em estado sólido, líquido e gasoso. Como vocês podem observar, aqui eu coloquei uma imagem que tem os polos, né, com a partezinha branca. Nós podemos encontrar a água no estado sólido no granizo, nas geleiras, nos icebergs, que são aqueles grandes blocos de gelo formados de água doce, mas que estão flutuando no mar, que é água salgada. Em oceanos, mares, rios e lagos, que a água está no estado líquido. E no ar que respiramos, contém grande quantidade de vapor de água. Porém, a gente não percebe, porque o vapor de água não é visível. As nuvens são visíveis, pois são principalmente compostas de pequenas gotículas de água líquida ou cristais de gelo, formadas pelo resfriamento do vapor de água nas altas altitudes da atmosfera. E, para que a gente consiga perceber e entender agora as mudanças de estado físico, eu trouxe para vocês 2 coisas. A diferença entre o aquecimento e o resfriamento, que talvez vocês já conheçam. O aquecimento é quando a temperatura aumenta. Eu coloquei aqui o símbolo de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Então, quando a temperatura está aumentando, está aquecendo e esquentando, ou seja, temos a sensação de calor. E quando a temperatura está resfriando ou esfriando, a temperatura diminui. Então, ela passa de 100 graus para 0 graus. Vai caindo a temperatura. Então, ó, numa escala, né, como se fosse uma reta, eu teria de 0 graus a 100 graus, que é o aquecimento, e de 100 graus a 0 graus, que seria o resfriamento ou esfriamento, certo? As mudanças de estado físico da água. Eu coloquei aqui as imagens para ficar mais fácil para vocês entenderem. E não esquecer que a água no estado sólido é o gelo, por exemplo, a água no estado líquido e a água no estado gasoso, que está lá encontrado nas nuvens. Quando eu tenho um aumento da temperatura, lembra que é quando aumenta a temperatura, está aquecendo, está esquentando, eu consigo fazer com que a água passe do estado sólido para o estado líquido, o que eu chamo de fusão, que é o derretimento do gelo. Quando eu continuo aquecendo, ou seja, vai continuar aquecendo, ficando mais quente, com o aumento da temperatura, essa água que está no estado líquido, ela passa para o estado gasoso. Eu chamo de vaporização. Vaporização, professora, como assim? Evaporação é quando vocês, a mãe de vocês lava roupa, vai lá no varal e estende. Então, passa um tempão para aquela água que está na roupa ela evaporar, ela se transformar do estado líquido para o estado gasoso. Dependendo da roupa, pode passar até mais de 2 horas, se não tiver sol, se não tiver vento. Mas, quando eu molho a calçada, por exemplo, lavei a calçada, pode passar até uma tarde inteira para que aquela água evapore. Mas aí, isso daí é porque acontece lentamente. Quando a mãe de vocês vai colocar a água no fogo para fazer o café, de repente aquela água ela passou 5 minutos, já ferveu. Então, ela passa rapidamente em 5 minutos do estado de líquido para o gasoso. É uma vaporização, só que recebe um nome diferente, que é o nome de ebulição. Mas toda mudança do estado líquido para o gasoso chamamos de vaporização, seja ela lenta, que é a evaporação, ou rápida,
que é a ebulição, certo? Mas pode acontecer também de acontecer muito rápido aí a mudança do estado líquido para o gasoso. Como, por exemplo, quando a gente nem percebe que pegou aquela panela quente que acabou de sair do fogo e colocou ela na pia. Antes mesmo das gotículas de água baterem na panela, aquela gotícula de água já virou vapor. Como assim? Então, em milésimos de segundo, o líquido se transformou em gasoso, então aconteceu uma calefação, tá? Estou só colocando para vocês aqui a nível de curiosidade, nem coloquei nome para vocês não ficarem querendo decorar. Mas existem essas três formas aí de vaporização. E quando acontece o contrário, ou seja, a temperatura diminui, está esfriando, essa água aqui que se transformou no estado gasoso, ela pode voltar para o estado líquido. Por exemplo, quando a mãe de vocês esquece lá a tampa na panela depois que desligou o fogo, e quando você tira a tampa da panela, está cheia de água dentro. Aquela aguinha, na verdade, foi o vapor, depois que ferveu, que ficou preso e se transformou em líquido, porque a tampa esfriou mais rápido do que o que estava lá dentro da panela. Isso é a mudança do estado gasoso para o líquido, que a gente chama de condensação. É a mesma coisa que acontece lá nas nuvens, é a mesma coisa que acontece quando o copo de água que você colocou lá gelado, você esqueceu de tomar aquela água logo e com um tempinho, 5 minutos, começou a aderir umas gotículas de água do lado de fora do copo e você pensa que o copo está suando. Não está suando. O vapor de água, que está quente lá aqui na atmosfera, ele entrou em contato com a água, com o copo, né, que tinha água gelada dentro, e aquela água se transformou, aquele vapor de água se transformou em água no estado líquido, que é a condensação. Se continuar esfriando ainda mais, aquele líquido ele pode se transformar em gelo, aquela água líquida pode se transformar em água sólida, que a gente chama de solidificação, certo? Mas será que é possível a água passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso? Claro que é. O nome dessa mudança de estado físico é sublimação. É uma coisa muito rara, depende da pressão, depende da temperatura, mas é possível. Isso daí acontece, por exemplo, quando vocês abrem a geladeira e aquele gelo lá, de repente, ele virou uma fumacinha no congelador. Então, o sólido, que era o gelo, ele virou gás, ou seja, é o gelo seco, a geladeira frost-free da casa de vocês, que ele passou do estado sólido para o estado gasoso. E o contrário pode acontecer também, se a temperatura diminuir. Quando você fecha o congelador de novo, o que é que acontece com aquele vaporzinho? Ele volta a ser gelo. É uma sublimação reversa ou ressublimação. Ok, gente? Bem, sabendo vocês agora sobre as mudanças de estado físico da água, vamos aprender o ciclo da água, tá? Vocês observam aqui a imagem, né, da natureza. Eu tenho água aqui no subsolo, eu tenho água nos mares, rios, lagos e oceano, que é no estado líquido. Tenho a água no estado de vapor e também tenho a água aqui no estado sólido, que é na pontinha aqui de uma montanha. Então, o sol que está aqui por trás das nuvens, ele vai aquecer a nossa terra, tá? Com o aquecimento, ou seja, a temperatura está aumentando. O que é que acontece com essa água daqui? Ela vai evaporar. É a vaporização, vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Chegando lá em cima nas nuvens, ela vai condensar, ou seja, ela vai formar as nuvens, na verdade, porque esse gás vai se transformar em líquido, ele vai voltar a ser líquido, porque está frio aqui, certo? Com o tempo, essas gotículas aqui que se tornaram líquido vão formar uma nuvem carregada de chuva e aí vai acontecer a precipitação, que chamamos de chuva. Essa chuva pode cair aqui no solo, pode voltar aqui para o rio, mas essa chuva também pode se infiltrar, vindo parar naqueles lençóis freáticos, né, que é aqui embaixo do solo, que são as águas subterrâneas. E ela pode também vir parar aqui na pontinha da montanha e se transformar em gelo. Quando essa água líquida da chuva cair aqui e se transformar em gelo, aconteceu o que a gente conhece como solidificação, ou seja, a água líquida passou para o estado sólido. E depois de muito tempo, pode ser que esse sólido aí, essa geleirazinha que está lá no topo da montanha, ela seja aquecida pelo sol e derreta, que a gente chama de fusão, que é a mudança do estado sólido para o estado líquido.
E aí, ó, mais uma vez, esse gelo que derreteu pode passar para aqui para o oceano, pode se infiltrar para formar os lençóis freáticos. Esse processo de infiltração da água, né, forma que vocês já conhecem como os aquíferos, né, que são as águas subterrâneas que também são muito importantes para a gente, assim como esses corpos d'água que são os nossos mananciais, que foi um conteúdo que a gente conversou na aula anterior. Ok? Então, resumindo a aula de hoje, vocês têm que a água pode ser encontrada em 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Esses estados mudam de acordo com a mudança de temperatura, que é o aumento da temperatura que a gente chama de aquecimento, ou a diminuição da temperatura que a gente chama de resfriamento. E essas mudanças resultam no ciclo da água na natureza. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje, foi apenas um resumo, o assunto é bem fácil, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!